Ele consegue, não? A gente consegue ver você. Bom dia a todos. Vamos falar nesses próximos momentos sobre a atualização do tratamento da acromegalia. E gostaria que conseguíssemos atender o objetivo de todos entenderem como é que está o guideline atual. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação, e os slides foram todos de minha autoria, e na verdade, vocês vão ver que baixo as referências todas dos outros dois consensos. Então, lógico, que tem artigos dentro que são referenciados, eu não coloquei a referência individual, mas ao acessar o consenso, vocês conseguem identificar de que grupo é aquele trabalho. Então, nós vamos falar hoje sobre esse consenso de acromegalia, que foi publicado agora em 13 de setembro desse ano, e que ele tinha sido realizado, esse consenso, em setembro de 2023. Vocês vejam que já existe aí uma desatualização de alguns artigos de outras literaturas, e aí é 2018 até 2023, tá? E as recomendações, que não tem como tirar esse som. Se tirar esse som, você não. E aí, todas as recomendações desse consenso foram classificadas pelo sistema GRADE. Esse sistema GRADE ele foi criado em 2004, e em 2024 ele foi novamente reavaliado por um grupo de experts para melhor trabalhar sobre as evidências, sobre os trabalhos que são pautados consensos em geral, e foi revisado agora em 2024. Eu acho que dá para vocês verem caso móvel, mas está atualizado. As qualidades de evidência dos trabalhos são consideradas como muito baixa, moderada ou alta. E, no final, a recomendação, ela vem como recomendação forte ou recomendação discricionária, quer dizer, é uma recomendação condicional. As recomendações fortes, elas são baseadas em evidências de moderada a alta qualidade, né? Então, e já as discricionárias são recomendadas baseadas em evidências de pouca qualidade ou baixa, ou qualidade baixa mesmo, entendeu? Então, ficaram assim. Bom, algo que desde o consenso anterior já vem se frisando é a necessidade do tratamento com tumores de hipófise e um centro especializado em doenças hipofisárias. E o que eles consideram centro especializado? Eles consideram que você vai ter uma relação estreita entre endocrinologia e neurocirurgia, e todo esse acompanhamento, ele é respaldado também pela neuroradiologia, neuropatologia, radiologia oncológica, radioterapia, e neurooftalmologia. Então, dessa forma, você atende melhor às necessidades do paciente. Então, existe uma pressão para que no mundo inteiro o paciente seja visto em locais que você tenha todo esse grupo de médicos avaliando e opinando e decidindo os tratamentos, tá? E os objetivos do tratamento? Normalização do nível de GH e IGF-1, prevenir o crescimento e a progressão tumoral, controle do quadro clínico, minimizar e controlar as complicações e reduzir o risco de mortalidade. Alguns slides vão estar desconfigurados, mas é porque quando eu cheguei aqui desconfigurou e alguns eu consegui corrigir. Bom, então, nesse consenso, vocês vejam que o primeiro ponto, ele coloca, novamente, normalização dos níveis de GH e IGF-1. Nós temos o consenso de diagnóstico e tratamento do ano passado, em que ele dá uma relevância menor ao GH. Então, não sei se foi essa diferença de atualização dos artigos, mas nesse saiu com níveis de GH e IGF-1. Novamente, o termo cura, eles até consideram que existe cura do paciente com acromegalia, mas eles falam assim, que cura é o retorno absoluto do paciente à condição pré-mórbida.
Então, raramente se é alcançado. Então, ele acha mais adequado nós falarmos em controle da doença quando o paciente está fazendo tratamento medicamentoso e remissão da doença quando ele faz cirurgia e ou radioterapia. Tá? Então, são os termos que ele indica mais adequados. O tratamento da acromegalia, ele se baseia em um tratamento que aborda diretamente o tumor, que é a cirurgia transesfenoidal, a radioterapia, o tratamento com agonista dopaminérgico, principalmente a cabergolina, o ligando receptor de somatostatina que nós temos de primeira e de segunda geração, o de primeira geração, lanreotida e octreotida, o de segunda geração, pasiotida. O antagonista do receptor de GH é outra classe medicamentosa que vai agir a nível do receptor de GH. Então, ele bloqueia a ação periférica do GH. Ele não depende das características do tumor para sua ação. Então, nós vemos que nós continuamos com 3 classes medicamentosas, que são o agonista dopaminérgico, o ligante do receptor de somatostatina e o antagonista do receptor de GH. Mais para frente, eu vou colocar para vocês verem algumas outras opções de tratamento, todas são baseadas nessas 3 classes medicamentosas. Então, não se tem ainda nenhum outro terapeuta objetivando um outro mecanismo de ação no tratamento de somatotrofenol. O tratamento cirúrgico. Então, você tem que ver os pacientes que são elegíveis para a cirurgia, considerar a ausência de alto risco cirúrgico com comorbidades graves. Considerar a indicação absoluta quando tem compressão visual e ou neurológica. E tumores e lembrar sempre, verificar um tumor que permite uma ressecção significativa e segura. Não vamos fazer nenhum acesso cirúrgico em um paciente que corre o risco de um evento pior durante o ato, né? Então, o tratamento cirúrgico, ele continua dependendo dos níveis basais hormonais, do tamanho do tumoral, a invasividade tumoral e grau de experiência do cirurgião. Porque, baseado nisso, eu vou ter o índice, a eficácia de normalização de IGF-1 e vou ter os eventos adversos, isto é, complicações, né? Então, no geral, os microadenomas, o percentual de normalização de IGF-1 fica em torno de 75% a 90%. E os macroadenomas ficam em torno de 40% a 60%. Os eventos adversos na literatura é fístula, 3% a 6%, deficiência de ADH temporária de 8% a 9%, esqueci de colocar transitória aí. E hipopituitarismo em torno de 6% a 7%. Então, um tratamento que ele tem poucas complicações, né, no geral. Relativamente seguro. Então, em relação ao controle clínico de um paciente. Então, o paciente foi em cirurgia, o que eu vou esperar no pós-operatório dele em termos de benefício clínico? Então, ele deixa claro, não há critérios específicos para eu dizer que o paciente está em remissão, baseado nos dados clínicos. A abordagem do paciente deve ser multidimensional, abrangente, ver as comorbidades todas, independente do controle bioquímico e da atividade da doença. Os scores clínicos, eles consideram que apresentam limitações em termos de precisão e validação, que dificulta a avaliação acurada dos desfechos clínicos, e a avaliação clínica e do manejo das comorbidades continua sendo a recomendação maior. Então, em resumo, o que isso quer dizer? Então, nós temos, geralmente, vocês veem no ambulatório de Acre, nos protocolos de pesquisa geral, a gente monitora cefaleia, artralgia, lombar, parestesia, sensação de inchaço de mãos e pés, fadiga, a gente termina monitorando isso. Mas esses critérios, eles não têm sido considerados critérios de remissão, tanto vocês vão ver também no tratamento medicamentoso, como eles bem fidedignos. E acho que as escalas, elas não refletem aquilo que acontece. O paciente, às vezes, normalizou o hormônio e tem queixa, às vezes não normalizou e não tem queixa. Todo mundo tem contato com o paciente com acromegalia, já percebeu essa dissociação. Tá? Então, por isso que ele refere sobre essa questão do controle clínico. Em relação ao controle bioquímico, ele deixa como uma evidência forte
que altos níveis de GH, tanto basais quanto durante o teste oral de tolerância à glicose e níveis de GF1, devem ser realizados 3 meses após a cirurgia. Então, aquela coisa, não fazer teste oral de tolerância à glicose via a supressão de GH, neste consenso voltou a que a gente deve fazer, e como recomendação forte. Novamente, o IGF-1 sérico tem que estar na faixa da normalidade para a idade, e quando o paciente for adolescente, você tem que verificar a questão de sexo também, tá? E os níveis de GH menor que 1, que refletem remissão pós-operatória a longo prazo. No entanto, quando você usa ensaios modernos e ultrassensíveis, você deve considerar o valor de corte de 0,4. Ele colocou como recomendação discricionária. Então, na verdade, nós usamos aqui o critério de 0,4, que a gente tem um ensaio ultrassensível. Então, teoricamente, ficou como discricionário o valor de corte só. E o tumor residual, ele pode persistir após a cirurgia. Mesmo o paciente faz cirurgia, aí a gente não vê mais imagem. Então, é muito comum, e no meu dizer, não tem mais tumor, está curado. Tanto o diagnóstico como você bater e dizer que o paciente está em remissão, é bioquímico. Então, a imagem, ela não tem esse peso. Então, mesmo paciente que não tem imagem, você vai manter um acompanhamento desse paciente, porque ele pode apresentar, claramente, se acontece uma recidiva, ou ele pode começar a apresentar oscilações nos níveis de GH e ou IGF, e não ser bem uma recidiva de atividade, tá? Então, você vai fazer um segmento vários anos após a cirurgia, maior ou igual a 5 anos, tá? É uma recomendação forte, tá? Então, você veja que o que mudou de 2025 para o 2018? 2018, ele deixou claro, era um NADI menor que 0,4. Aí, agora, já considerou recomendação discricionária. Eu acho que a dificuldade de todos terem acesso a um ensaio de GH bem confiável, por questões várias. Às vezes, a plataforma de suporte, às vezes, é o custo econômico. Então, acho que tem que ser 0,4, então, às vezes, pode estar dando essa discrepância. A avaliação do IGF-1 continua sendo 12 semanas após a cirurgia, que também considerou em 2025, e o tempo de segmento não havia sido decidido, e aí definido, e agora eles dizem que tem que ser pelo menos 5 anos. E aí, em pacientes com ligantes pré-operatório, a gente sempre comenta isso, né? Você vai estender um pouco a avaliação pós-operatória desse paciente. Você pode fazer por 3 meses, mas você precisa repetir essa avaliação 3 a 6 meses depois. Por quê? A maioria dos ligantes do receptor de somatostatina, ele tem uma meia-vida, você para considerar o washout, que nós consideramos quando vai entrar em protocolo de pesquisa, é um washout de 120 dias. Então, existem pacientes 36 meses após a cirurgia que alcançam remissão. Então, serviço, tem artigos na literatura que falam sobre isso. No entanto, vocês falam, então, vamos começar a tratar antes e como é que vai ser? O tratamento da acromegalia vai ser avaliado toda vez que o paciente retorna. Então, se você institui um tratamento em 4, 6 meses e, eventualmente, os níveis estão absurdamente controlados, você vai tentar tirar os níveis de GF1 e GH, você vai tentar retirar e checar se não está havendo uma remissão tardia pós-cirúrgica. Então, sempre lembrar disso, né? No primeiro ano após a cirurgia, tanto que ele fala 3 a 6 meses a avaliação de GF1 e, em seguida, a cada 6 a 12 meses para avaliar eventual referência e ou, né, ele colocou referência, mas pode ser cura também. E o TTGO, ele vai ser útil na avaliação que tem IGF-1 limítrofes. Então, é um paciente que está no pós-operatório e você tem um IGF-1 que hora está alto, hora está baixo. Deixa eu ver como é que está essa questão de supressão do GH. Porque, teoricamente, o indivíduo normal, ele deve suprimir o GH. E o acromegálico, ele também, se ele está em situação de remissão, entre aspas, pura, ele deveria apresentar uma nadir de GH quando fizesse o teste oral tolerância à glicose.
Em relação ao monitoramento por imagem, a avaliação pós-operatória, ele volta a falar, não é suficiente para definir a remissão cirúrgica. A primeira ressonância de acompanhamento deve ser no mínimo 3 meses após a cirurgia para permitir evoluções das alterações no local cirúrgico. Realizar 3 a 6 meses, aí ele já muda um pouco depois, como evidência forte, esqueci de comentar, para ficar mais fácil, eu deixei as rosas, as evidências discricionárias, as verdinhas, as evidências fortes. Então, você pode realizar ressonância 3, 4, 5, 6 meses após a cirurgia, pelo consenso. No entanto, a gente procura avaliar 3 a 6 meses, por quê? Às vezes é um tumor que tem um componente de agressividade, você deixa para avaliar com 4, 5 meses, você fica um pouco na dúvida. Já cresceu após a cirurgia ou, eventualmente, que não foi ressecção adequada, tá? Então, a gente prefere fazer de 3 a 4 meses após a cirurgia. Não é indicado o segmento regulado e ficar fazendo ressonância para todos os pacientes, você vai individualizar esse segmento do paciente, você vai ver as características clínicas, as características histopatológicas, que tumor que nós operamos, aí a patologia entra para você ver, a avaliação molecular e radiológica do tumor. Então, você individualiza depois o acompanhamento com ressonância. Tá? Avaliar a redução máxima do diâmetro em vez de volume total, porque a avaliação do volume total não é padronizada. Então, eles preferem você verificar o diâmetro maior do tumor e ver quanto reduziu. Nos protocolos de estudo, a gente faz a avaliação por volume tumoral, mas existe um software para calcular, porque eles querem precisão para saber que está tendo redução tumoral. Na ausência de identificação do tumor residual pela ressonância, eles indicam PET, metionina, embora ele saiba que isso é algo difícil em todos os serviços, tá? Então, ele entrou como recomendação discricionária. Em relação ao tratamento medicamentoso, recomendação geral, você vai individualizar o tratamento medicamentoso com base no quadro clínico, no laboratório de imagem, e o objetivo do tratamento medicamentoso para todos os tratamentos medicamentosos é normalização do nível de GF1. Simples. É fazer a normalização do nível de GF1. Nos parâmetros, ele volta a recomendar o tratamento medicamentoso GH e GF1, marcadores mais importantes. Ele fala que os níveis aleatórios de GH e na do GH durante o TTGO não é tão assim preditivo, às vezes, de resposta ao tratamento. Então, tem um GH, não vai responder, ou então, teve um NADI tanto no TTGO, não vai responder, considerou evidência discricionária, e a resposta ao teste agudo com octreotide não se correlaciona de forma consistente com o fato de eu dar ligante e depois o paciente responder. Então, o que significa isso? Antes não havia sido abordado esses itens, significa o seguinte: às vezes a gente vai prescrever o tratamento com ligante. E a gente pensa, então vamos fazer o teste agudo com octreotide para prever se ele vai responder ou não. Não existe essa correspondência tão definida. E aí vocês podem perguntar, por que a gente está fazendo? Porque a gente está querendo ver se cria um conjunto de fatores que juntos podem predizer alguma coisa em relação ao tratamento medicamentoso. Mas, de consenso, você não precisa fazer o teste agudo antes de prescrever o ligando do receptor de somatostatina. Em relação aos parâmetros de imagem, então, eles são bem rigorosos nisso. O tratamento medicamentoso, a questão de imagem, é bem fundamental, se discute bastante ao longo do consenso. Por quê? Porque eu vou estar avaliando o tamanho tumoral e eu preciso avaliar com precisão, porque eu vou estar mudando o tratamento, associando, e o tratamento, em geral, muitas vezes torna-se dispendioso. Então, os exames de imagem devem ser supervisionados pelo meu radiologista. Novamente, a questão de progressão tumoral deve estar protonizada. E por quê? O crescimento tumoral acelerado ou o aumento no diâmetro da lesão, eles falam em torno de 20% ou 25%, mas é ainda discussão ao longo do artigo. Você vai reavaliar outro tratamento para aquele paciente.
E aí a ressonância é recomendada 6 meses após o início ou mudança do tratamento médico. Nesse caso, ele definiu quando você vai fazer. É tanto que no consenso ele diz como o exame de imagem deve ser feito. Então, a recomendação técnica, fazer o TMT2, plano coronário sagital podatétilo axial, ele fala que no mínimo 1,5 Tesla, e preferencialmente é 3,0 Tesla. Então, uma das reuniões nossas que a gente teve aqui foi que não tem vantagem, isso não é o que o consenso pensa. Então, para melhor definir essas questões de invasão parcelar, redução tumoral, eles colocaram como idealmente 3 Tesla, fazer com gadolínio, corte no máximo 2,3, 2 ou 2,3 milímetros de espessura, ou mesmo ausente, sequencial, e para avaliar a região celular e paracelar. Os relatórios de imagem têm que ser padronizados. A gente estuda isso muito em ambulatório. Eu tenho que ter o diâmetro, eu tenho que ter a extensão, supraparacelar, se tem componentes císticos intratumorais, e sobre a intensidade do sinal do tumor na sequência ponderada T2, para ver se é um hipo ou hipersinal, e a gente já vai ver por que depois, tá? Porque aí já está aqui embaixo. Quando eu tenho um hipo intenso e por sinal em T2, fala mais a favor de uma resposta adequada do paciente ao tratamento com ligando receptor de primeira geração. Quando é hiperintenso, fala mais a favor de uma resposta melhor ao tratamento com segunda geração, que é o pasiotide. Então, quais são os tratamentos que nós temos aprovados no momento para tratamento da acromegalia? Nós temos o octreotide lá, a administração IM, tem um platô de 14 a 20 dias, teoricamente, de meia-vida. A dose é 10 a 40 a cada 28 dias, percentual de normalização 40 a 50%. Temos o lanreotide autogel e aplicação profunda. Eles colocam ali a cada 23 a 30 dias, porque é fora, né? Vocês vão ver que eles vão recomendar alta dose ou diminuição da frequência. Dose de 60 a 120 a cada 4, pode ir até 8 semanas, porque tem um estudo de Villard, né? 40 a 50% de normalização. Temos o octreotide oral, cápsulas, que é o Micasa. Aliás, nem devia estar falando no comercial, mas é o oral. Meia-vida de 6 a 8 horas. A dose de 20 a 40 miligramas tem que ser 2 vezes ao dia, com jejum. E a eficácia de normalização de 58%. Nesses 2 últimos, agora que a gente vai falar que são orais, os pacientes estáveis uso prévio do ligante receptor de somatostatina de primeira geração, eles suspenderam para entrar no estudo e verificar se a eficácia do oral era similar, equivalente ao injetável. Então, vocês vão ver, por isso que está escrito ali, pós-ligante de primeira geração. O segundo, que acabou de ser provado agora, em setembro de 2025, foi o paltusotino, paltuspai, que não é uma molécula não peptídica, se liga ao SSTR2, oral, tem uma meia-vida de 22 a 30 horas, a dose é de 20 a 60 apenas uma vez ao dia, e teve 83,3 após o uso em equivalência com a primeira geração, e ele foi administrado em pacientes com tratamento primário, alcançando 43%. Esse é o que nós temos no protocolo de estudo lá embaixo, dos nossos pacientes, está 100% de normalização hormonal. Quer dizer, ficou igual. Estava em uso de primeira geração e o de segunda, está bem. Aí temos o de segunda geração. Nós temos o pasiotide de administração IM, dia 17 a 11, 20 a 60, 28 dias, percentual de normalização 50%. Antagonista do receptor de GH, até o momento nós só temos o peglisoman, que é subcutâneo, tem uma meia-vida longa de 74 a 172 horas, a dose é 10 a 30 miligramas por dia, num percentual médio geral é de 79% de normalização. E temos a cabergolina oral, que a meia-vida é 63 a 109 horas, e aí 34% de normalização quando é monoterapia e 52% quando é tratamento combinado. Então, teoricamente, nós temos essa grade de tratamentos atualmente. Em relação à responsividade ao ligante, a granulação tumoral avaliada por citoqueratina, ela é fundamental.
Então, precisa saber se o tumor é densamento ou espaçamento granular. Ele considerou isso mínimo para avaliação patológica do paciente. Vocês vejam que toda a questão, o resto é tanto que a imunossupressão positiva e intensa do SST2, que ajuda para avaliar, ele não considerou que era uma coisa tão fundamental, considerou discricionário. A investigação genético-molecular está indicada apenas para tumores familiares, suspeita de nenhum, acromegalia com menos de 18 anos de idade, e a mutação, por quê? Porque a mutação germinativa do ET e a gigantismo são extremamente raros. Então, eles deram uma baixada, a gente estava fazendo com menos de 30 anos, mas pelo consenso eles orientam 18 anos. A avaliação da presença ou ausência de mutações somáticas de GNAE não deve ser usada mais, porque eles acham que não é tão preditivo se vai responder ou não. Por muito tempo ficou a dúvida e agora eles acham que não. E os marcadores patológicos moleculares devem ser considerados complementares e não isolados. Então, eu coloquei um trabalho aqui que a gente fez junto com o grupo do Rio de Janeiro, em que foi uma avaliação por aprendizado de máquina. Então, nós usávamos SSTR2, SSTR5, padrão de granulação de citoperatina, sexo, idade, nível estrel, pré-tratamento de GH e GF1. A precisão em termos de eficácia do ligante foi em torno de 86%. Então, é algo que se discuta ao longo do consenso, que você deve pegar vários indicadores, submeter meio que a um estudo todos juntos e ver se aquilo aumenta a chance de você ter uma resposta preditiva correta. Tá? Os fatores associados à resistência, idade, mutação contaminativa, padrão histológico, granulação de citoperatina e expressão do SSTR, e marcadores de proliferação veio como evidência discricionária, deixando todos são evidências fortes. Eu esqueci de colocar em verde. A resposta bioquímica é o IGF-1, tá? Para a idade, né? Durante o tratamento, e lembrar sempre, durante o tratamento, a avaliação do GH para o pegmilsoma não tem indicação, tá? Ela não é informativa, tá? E aí, esse é da resposta médico-bioquímica do tratamento em geral, e a resposta tumoral, então, ele colocou como evidência forte. Crescimento rápido, aumento do tamanho do diâmetro do tumor durante o tratamento deve ser considerado um sinal de resistência, exigindo mudança da estratégia terapêutica. Então, eles colocaram um aumento de 20% maior diâmetro com evidência qualidade moderada de evidência, tá? A redução tumoral não pode ser considerada um componente importante na avaliação de resistência ao tratamento clínico, foi evidência discricionária, e novamente, ressonância, 6 meses, toda vez que você mudar o tratamento. Então, o que quer dizer isso aqui? O tumor cresceu, eu tenho de pensar em mudança de tratamento. Tem que mudar. Então, por isso que a gente tem que ter as avaliações de crescimento, modificação do tumor bem definidas, porque eu estou mudando tratamento, mudando condições econômicas de tratamento e etc. e tal. Então, precisa estar bem definido isso. A redução tumoral, o tumor está reduzindo, não significa que porque ele está diminuindo o tamanho, com certeza aquele tratamento está sendo adequado. Não. Tem que ser avaliado como conjunto, redução tumoral, nível hormonal, e ele depois também fala muito dessa questão de comorbidades, mas vamos nos deter agora. E é sempre fazer uma ressonância quando você fez uma mudança de tratamento, pelo menos até 6 meses depois. O tratamento do ligante como pré-operatório é uma dúvida que sempre tem, sempre volta. Então, se você for fazer esse tratamento, é com ligante. É 3 a 6 meses antes da cirurgia. Você está fazendo e você está objetivando o quê? Um controle hormonal, que pode melhorar o estado geral do paciente e diminuir as complicações anestésicas cirúrgicas, ou você está objetivando uma redução tumoral, que vai diminuir o volume, melhorar a consistência e melhorar a ressecção. E aí também, às vezes, você está indicando que é um paciente que tem contraindicação à cirurgia naquele momento, pouca chance de redução cirúrgica, e às vezes tem comorbidades com alto risco anestésico. Então, existe esse local, essa indicação de um tratamento pré-operatório.
mas as evidências são todas discricionárias. É tanto que ele coloca, embora as evidências que o pré-operatório tem benefícios, redução do tumor, os dados são contraditórios e não permitem uma conclusão definitiva sobre o papel da melhoria da eficácia cirúrgica de forma consistente em todas as situações. O que acontece quando a gente entra nesse pedacinho aqui? É que todos os trabalhos que se fazem avaliando o paciente após o uso do ligando, eles fizeram a avaliação por 3, 4 meses. E eles acham que é pouco tempo que ainda pode ter, entre aspas, um resíduo de medicação, de ação medicamentosa naqueles achados. Então, tem um único trabalho, que é o do Shen, em que ele avaliou o paciente 6 meses após, a partir de 6 meses após a suspensão do ligando. Então, vamos de novo especificar mais detalhadamente. É um paciente que fez tratamento pré-operatório. Aí você vai avaliar o pós-operatório. Você avalia com 3 a 4 meses. Aí vê que ele está controlado, aí você deixa ele sem tratamento e reavalia 3 a 6 meses. Se o paciente tiver com controle discreto, você também, teoricamente, não deve tratar. Você deve continuar a avaliação até 6 meses para você ter absoluta certeza da implicação daquele tratamento medicamentoso. E, na prática, muitas vezes a gente não faz isso. A gente já começa a tomar um paciente com 4 meses. Então, isso que dá as discrepâncias entre os diversos estudos, quando você senta para analisar, você não consegue, muitas vezes, ter uma recomendação forte. Tá? A monoterapia após a cirurgia. A primeira opção é o ligante de receptor do somatostatina, que ele tem uma ação, tanto a nível tumoral como a nível bioquímico. Tá? A cabergolina, ela mesmo essa questão, tá? Nível de GF 2 a 2 ml, acima do limite superior da normalidade, ele deu uma baixa, assim, foi para a recomendação discricionária. Que a quantidade de estudos, que essa discricionária é baseada em estudos de baixa evidência e pouca qualidade de evidência. Então, quer dizer, ele deu no consenso em geral, vocês vão ver, eu achei que ele deu uma separada na cabergolina. Então, assim, pacientes com nível, mesmo nesses pacientes, a recomendação é discricionária. O pegvisomanto, apesar de ele considerar que é uma recomendação muito importante para um paciente que tem um metabolismo de glicose importante, comprometido, é a ausência de preocupação com o volume tumoral e potencial não resposta ao ligante, por exemplo, eu tenho hipersinal T2 e o IGF-1 elevado, eu poderia pensar, por que ele saiu da cirurgia e já não pode entrar com pegvisomanto? Então, o paciente tem um diabetes muito descontrolado, a questão de resto tumoral não é significante e também os níveis de IGF-1 são elevados. Ele poderia se colocar ali como uma primeira opção, em seguida a cirurgia, mas ele colocou como evidência discricionária. Então, ele privilegia a entrada com ligante no receptor de somatostatina, primeira geração. Não, ele não colocou que é de primeira, inclusive, isso é outro ponto que a gente precisa. Agora, vocês veem que a base do tratamento da acromegalia, ela se baseia em ligante do receptor de somatostatina. Então, vamos ver por quê. A hipófise humana, ela tem todos os tipos de receptores da adulta. Em alguns trabalhos não vê o SFR4. Esse aqui é a hipófise adulta. Então, você vê que tem o 1, o 5, o 2 e o 3. E aí, nos tumores, no somatotrofinóide, tá? Vocês veem, se vocês forem ver aqui, na fetal, o 4 é expresso, e na adulta, geralmente, não. Então, tá tudo ok. O produtor de GH, o produtor de GH, ele tem principalmente o 2, que em alguns estudos é igual a percentual de 2 e 5, é similar, depois o 1 e o 3. E aqueles tumores que têm uma expressão de SSTR2, geralmente eles são densamente granulados. Certo? Então, vocês vão ver que o alvo do meu tratamento vai ser o SSTR2 e SSTR5. Então, são os ligantes mais importantes. E o que a gente tem aqui? Em relação às somatostatinas naturais, todas se ligam bem. Em relação ao octreotide, eles se ligam, octreotide e lanreotide. É exatamente o mesmo perfil. E vocês viram anteriormente que é exatamente o mesmo grau de eficácia. Não tem diferença. Tá?
você escolhe um ou outro de outra forma. Tá? Ele não tocou no assunto como escolher, mas é de outra forma que você escolhe. Então, o SSTR2 vem em seguida o 5, 3 e 1. E o Paz-Rotido privilegia o SSTR5. Depois, o 2, o 3 e o 5. Então, vocês vão ver aqui que nós temos, na verdade, vai estar girando em ligantes que vai agir nesses dois receptores. Então, em relação à resposta bioquímica, primeira coisa, ele fala que eu preciso ter orientações padronizadas e claras para quem vai administrar e para quem vai, e para o paciente para quem vai administrar. Realmente, a administração da medicação é um ponto que tem que conversar com o paciente e ver realmente onde vai ser aplicado. Não fica muito pouco atrás do oral. O oral você precisa também orientar o paciente como fazer uso da medicação. Então, na verdade, a gente tem que estar sempre orientando corretamente os pacientes, né? Então, a avaliação do IGF-1, você vai dosar após 3 primeiras injeções mensais, preferencialmente antes da 4ª aplicação, e você vai ver como é que está o nível hormonal, porque aí vocês vão ver, aqui todos passaram no laboratório de água, é exatamente assim que a gente faz. Antes da próxima injeção, olha, e a gente avalia na próxima consulta para a gente ver se vai titular a dose. E todas as 3 são recomendações fortes. O tratamento deve ser titulado para alcançar a dose adequada para normalizar o IGF-1. Tá? A longo prazo, então, ele diz que o consenso foi bem estabelecido, isso, bem definido. Pacientes que não estão respondendo, você introduz alta dose. Então, vocês, daqui a pouco eu vou mostrar o que é alta dose. Então, embora tenha evidência discricionária, mas ele acha que deve ser abordado em pacientes selecionados. As cápsulas orais, se o paciente tiver disponível para medicação oral, você pode fazer a transição da medicação injetável para oral, você vai fazendo a orientação adequada do paciente, desde que sejam disponíveis, né? E considerar a preferência do paciente, mas entrou como recomendação discricionária também. E em pacientes que têm os tumores grandes, você tem que objetivar um tratamento que vise redução tumoral. Então, teoricamente, na hora que você estiver analisando que tratamento dá, pensar com bastante cuidado no peglisoman, que você coloca na discussão, e pensar também, eventualmente, na radioterapia. A avaliação para a imagem. Você deve fazer toda vez que o paciente, ao longo do tratamento, mudou o tratamento, está lembrado, faz ressonância. E ao longo, você vai mudar, indicar a ressonância também, se ele tiver alteração do campo visual, do movimento ocular, e avaliar os resultados da radioterapia. Tá? Eventualmente, você está com o paciente que teve uma piora bioquímica, você quer ter uma dúvida, faz uma ressonância para ver se o tumor cresceu, eventualmente você pode até fazer a ressonância, mas é recomendação discricionária. Não há necessidade de fazer ressonância de rotina para ver como anda o tumor, né? E a redução tumoral pelo ligando pré-operatório não significa que ele vai responder à cirurgia. Né? Lembrando, eu tenho um tumor que ele tem invasão do meio intracelular e ele tem uma questão paracelular. É impressionante. Os trabalhos todos mostram que a questão paracelular, muitas vezes, nem modifica. Então, se ele tem um risco que não cura pela invasão paracelular, ele continua com o mesmo risco que não cura pela invasão paracelular. Não importa se a intracelular diminuir. Então, é isso que ele quer dizer aí. Então, se vê, não está respondendo. Agora, vamos fazer cirurgia. Não. Se for intracelular, se diminuiu, facilitou a retirada, mas paracelular não. É por isso que ele coloca essa recomendação discricionária. Ele consegue normalização em torno de 40% dos pacientes e ele pode não refletir o controle bioquímico da doença, vindo da doença. Então, eu posso ter um paciente controlado clinicamente e não ter resposta hormonal. E pode ser o oposto. É isso que ele quer dizer aqui, em termos de resposta clínica. Eventos adversos. Então, ele orienta que tanto o ligante primeira como de segunda geração você tem que fazer monitoramento do perfil glicêmico dele. Com glicada, glicemia de jejum, tá? Ele deixou, eu acho que para fazer
situação constrangedora, diz que a paciente não é a maior preocupação, tem que ser para os dois, tá? Não há necessidade de monitoramento, monitoramento periódico de ultrassom de abdômen, já tirou isso, mas ficou com uma evidência discricionária, e eletrocardiogramas não são necessários de rotina. Então, a gente já não precisa ficar pedindo eletro, exceto se eu for introduzir alguma medicação que eu sei que vai ter relação com tempo de IRS, etc. Aí você pode pensar em fazer um eletrocardiograma. O PEG-Visomanto. O PEG-Visomanto, ele é o único antagonista do receptor de H disponível no momento. Então, ele tem 8 mutações no receptor 1 e uma mutação no receptor 2. Isso faz com que ele tenha alta afinidade pelo receptor de GH, pelo receptor 1, e depois ele se liga no receptor 2 se ele não age. Então, ele previne a tradução do sinal, e aí você vai ter uma ação direta a nível do receptor. Tá? Então, o que é que ele fala? O IGF, a recomendação bioquímica. O IGF é um biomarcador de monitoramento, a gente já sabia, e o efeito máximo é 4 a 6 semanas de titulação da dose. Então, você está acompanhando, então você já pode pedir 4 a 6 semanas depois. O ligante, então, lembrar 3 a 4 meses. Esse daqui já pode ser com 4 a 6 semanas depois. A avaliação tumoral, você vai fazer uma evidência forte, que não precisa ficar fazendo aquela avaliação toda hora do tumor, quando você está em uso de PEG-Visomanto, após você ter feito a ressonância inicial, mudança de tratamento, fez a ressonância. Você faz por 6 meses, mas depois, quando o PEG-Visomanto, ele fala que não há necessidade de fazer um acompanhamento contínuo com ressonância magnética, com recomendação forte, tá? Em situação específica, você pode fazer a ressonância 6 a 12 meses após o início do PEG-Visomanto. Intervalo de imagem vai ser programado pelo tamanho do adenoma e as características de crescimento anterior, independente do PEG-Visomanto. Em relação à qualidade de vida, ele achou que a medicação que mais impacta com qualidade de vida, com o quadro clínico do paciente, e é verdade. É uma ação direta da queda de GH. A gente pode ver os pacientes no ambulatório, eles falam, consigo fechar a mão, quando ele entra com o PEG-Visomanto. O sapato entra melhor, parece algo pós-cirúrgico. É bem interessante, mas é o que? A ação direta bloqueando a ação direta do PEG-Visomanto, bloqueando a ação do GH no receptor. Ele sente imediatamente. Então, vocês vejam que ele fala para monitorar isso, porque é impressionante, uma evidência bem forte. E quem está PEG-Visomanto nota essa diferença. Assim que introduz, ele fala, nossa, doutora, que diferença, ele faz isso. Ele é bem, nesse aspecto clínico, ele é bem bom. Em relação aos eventos adversos, não precisa mais de monitoramento, eu deixei aqui também, porque crescimento tumoral é evento adverso, sempre alternar os locais de injeção, vocês já viram no ambulatório, hipo e hipertrofia, né? Acontece mesmo, e teste de função hepática altera, e assim, tem que monitorar. Então, você vai monitorar e você só vai descontinuar quando tiver 5 vezes acima do limite superior do normal. Então, o PEG-Visomanto é isso. E aí, qual o tratamento combinado de eleição? Mas não é só nesse consenso. No trabalho, já fez que tem um tratamento combinado no mundo inteiro. O tratamento mais combinado é o ligante e o PEG-Visomanto. Por quê? O ligante, ele vai ter todas essas ações diminuindo o GH hepático, diminuindo todos os órgãos, e o PEG-Visomanto vai bloqueando o GH. Então, quem primeiro viu isso foi o grupo de Roterdã. O que eles viram? Na hora que você dá o ligante, você diminui o GH. Então, você vai deixar mais receptores livres de GH para o PEG-Visomanto agir. Então, a terapêutica combinada, ela tem mais chance de dar certo quando você usa o ligante do que a própria cabergoline. Daqui a pouco a gente vai falar. Porque você diminuiu bem o GH e aí, teoricamente, sobra mais receptor para o PEG-Visomanto se alocar e impedir a ação do GH. Entendeu? Então, aí ele fala assim,
que, apesar disso, ele colocou como evidência discricionária, tá vendo? É uma abordagem útil, resposta parcial à monoterapia, aumento do tumor durante a monoterapia e presença de diabetes mellitus. Então, ele continua com evidência discricionária. E você vai ver por quê? Nossa, mas ele fala, então, porque são poucos estudos. Porque teve os estudos iniciais de monoterapia, teve os estudos de associação e parou, porque o peglisomab, ele é pouco usado no mundo inteiro devido ao custo. É a medicação de maior custo da acromegalia das aprovadas no momento. E o paciente e o peglisomab junto? É só se você tiver ausência de resposta ao primeiro e segunda linha de tratamento, ou naqueles em que eu preciso de um controle de volume tumoral. Então, você vai considerar os altos custos e a segurança, e sempre monitorar enzimas hepáticas. A cabergolina e peglisomab seria também bom, ela continuaria a nível hipofisário e peglisomab periférico, mas ele não tem essas evidências tão fortes em que a cabergolina vai ser uma combinação tão boa. Então, ele fala só naqueles pacientes que são realmente intolerantes ao ligando de primeira geração, você deve introduzir, tentar substituir pela cabergolina. Então, como é que ele fala? O paciente teve resposta parcial. Ele fala, no consenso de 2018, aumentar a dose, ou a frequência, ou o tratamento combinado com cabergolina. Aqui, ele nem falou isso, tratamento cabergolina, foi por isso que eu falei isso para vocês. Ele falou que ia aumentar a frequência da medicação ou a dose, mesmo que você faça isso ao pleito. Então, é uma evidência, assim, que ele meio que fala que é preferível essa associação. Se ele usou um ligante de primeira geração monoterapia, você vai, resposta mínima ou ausente, você vai para o paciente de segunda geração. Pelo consenso de 2018. 2025 falou também. Vai para o paciente, principalmente se tiver um tumor residual significativo. Mas aqui, ele fala que se eu tiver resposta mínima ausente, alteração do metabolismo do glicose, ele aqui é para o peglisomab. Em 2018. Aqui ele vai para a associação. Então, pelo trabalho anterior que eu li, a combinação mais usada no mundo é ligante e peglisomab. E o ligante e o peglisomab monoterapia, ele caiu absurdamente, não consegue manter a atuação de dose por causa do custo. Eles usam 10, 20, e não vai. Então, aí associa, aí ele tem uma meia-vida prolongada, às vezes tem paciente que usa semanal, então permite uma melhor associação. Agora, se ele tiver resposta mínima, alteração do metabolismo, resíduo tumoral significativo, aqui ele falava do ligante com peglisomab, fala também com o ligante do peglisomab, mas se tiver intolerância, é só tentar cabergolina, tá? E aí, ele chega a falar também, quando não está controlado aqui, vocês vejam que no consenso, depois na segunda linha, no consenso de 2018, ele falava de radioterapia, intervenção cirúrgica, temozolomida, agora ele também tirou um pouco da jogada radioterapia. Então, aqui ficou fase de peglisomab, fase de cabergolina, evidência discricionária, e nos tumores que têm particularmente agressivos, ou tem, eventualmente, uma evidência de malignidade, fazer uma supervisão neuro-oncológica e tentar até um isolamento. Tá? E aí, como é que fica? Então, vocês vejam que aqui ele começa falando que eu poderia até considerar o tratamento pré-operatório em alguns pacientes, mas ele fala que o ideal é ressecção cirúrgica. Paciente persiste com níveis elevados de GF1, é um tumor grande após, mesmo antes da cirurgia, e um GH, eu preciso conseguir isso aqui, ó, indicações do tratamento medicamentoso. E aí eu tenho ainda paciente de atividade, eu vou para o tratamento médico. Se a doença for discreta, ele fala considerar a cabergolina aqui. Aí você vai analisar esses perfis, T2, SSTR, densamente granulado, baixo nível de GF1, você vai para os injetáveis e ele já coloca aqui o octreotide oral. Agora, se tiver um diabetes importante, tiver possibilidade de pouca resposta ao ligante, entendeu? Aí você pode considerar o peglisomab. Eu queria só mostrar uma coisa aqui para vocês. São os potenciais tratamentos novos de acromegalia que tem. Então, vocês estão vendo que, em relação ao ligante receptor de somatostatina, tem 5 trials que estão começando em andamento
persistir. Então, a base é ligando o receptor dos compostos. Esse é o receptor. E o bloqueio de ação do GH, ó, já tem 2 aqui, que vai ser bom, a gente vai participar desse estudo aqui, porque ele tem que fazer uma concorrência ao peguetizumab até para a redução dos custos econômicos. Eu gostaria de agradecer ao grupo da neuroendocrinologia, o grupo da neurocirurgia, a neuroradiologia, a neuropatologia, neurooftalmia e a radioterapia, tá? O grupo da radioterapia. E mais ainda a todos os pacientes. Descer, eu queria só falar agora, apareceu com você, tal qual está. Minha impressão pessoal, acho que mudou muito pouco. Pelo que tinha antes e tem agora. Eu notei três aspectos, eu acho que deu maior importância aos ligantes em geral, dei uma escanteada na radioterapia e na cabibulina. E também falou muito dessa questão de criar centros de excelência, mas todas essas expressões, eu acho que a gente tem que ter bem crítico para tudo isso, que a gente não sabe qual é o movimento. Entende? Obrigada, Raquel. Eu gostaria, não temos nenhuma pergunta no chat, gostaria de saber se alguém da plateia gostaria de perguntar. Professora Berenice. Primeiro, cumprimentar a Raquel, né, pela sua experiência, Raquel, do cuidado com os pacientes, né? A Raquel é bem mãe dos cuidados, né? E realmente eu queria saber, na sua experiência, se você mudaria alguma coisa no consenso. Assim, você discorda, porque a gente sabe como são feitos os consensos, cada um tem a sua experiência, né? E, às vezes, você não consegue chegar no consenso naquilo que um tem mais experiência do que o outro tem. Eu queria saber se você acha se isso está adequado, né? E que uma coisa que sempre, eu acho que chama a atenção na engenharia é a demora para fazer o diagnóstico, né? Se isso, né, de consciência sobre o tratamento, mas quem tem se alertado para você não deixar o paciente vir com 10 anos de história, né, que é quase a média de geral, que você sugeriria? Em relação, eu vou começar com a última pergunta que a professora Berenice tocou exatamente no assunto que foi discutido ao longo do consenso. Os trabalhos clínicos, de avaliação clínica, de avaliação de comorbidades, eles estão muito escassos, de qualidade. O que eles colocaram é que não se consegue ter uma avaliação clínica adequada. Agora, em relação ao retardo diagnóstico persiste, nós estamos internando o paciente, vocês estão vendo esse ano, a gente já deve ter sido 6 ou 7 pacientes novos, todos vêm com retardo diagnóstico. Na verdade, eu acho que para fazer diagnóstico você precisa pensar. Então, precisa, teoricamente, uma maior divulgação da doença para as pessoas pensarem. Do jeito que a gente está deixando passar nessas outras especialidades, aí eles deixam passar a acromegalia. E às vezes o próprio paciente não fala nada. Não, você doutor, isso não tem nada. Então já também é nível médico. Então, acho que isso precisa de uma maior conscientização para diminuir o retardo do diagnóstico. Em relação às mudanças de tratamento, eu acho que teve um pouco privilégio a cabergolina. E eu não sou defensora de cabergolina, assim, até o pessoal fala, eu acho que imunoterapia é complicado. Mas a gente tem vários pacientes aqui controlados só com cabergolina. Em fez anulador esses últimos dias, como eu estava preparando já para falar, não sei se eu mostrei, também controlado com cabergolina. E a combinação cabergolina com ligando receptor também são dados uniformes na literatura. Então, essa combinação não foi privilegiada no consenso. Então, eu acho que agora é privilegiar o peguetizumab, privilegiar o paciente. Então, eu fico um pouco assim. Existe, hoje, de acordo com todas essas medicações que nós temos, nós sabemos que um paciente com acromegalia, se ele expuser todas as medicações, como alguns centros aqui dizem ter, aqui no Brasil, não, fora, o paciente não fica descontrolado. Ele vai controlar com algum grupo, mas vai ter espaço para várias combinações. Então, não é obrigatoriamente ser aquela.
Às vezes o próprio paciente fala, doutor, não dá para combinar, usar isso com isso. Vamos tentar, porque não vai ser 2 meses que ele vai piorar da acromegalia, doença crônica. Dá para a gente tentar até para mostrar isso para o paciente. Então, eu acho que a cabergolina, a combinação cabergolina e ligante, ela foi muito desprivilegiada. Não entendi a razão, porque tem estudos no mundo inteiro, de vários serviços. Então, eu fico um pouco na dúvida em relação a essas questões de novas medicações. Acho que a relação do vazio é algo que está saindo outro vazio também agora, de liberação prolongada. Então, eles estão privilegiando essa questão de aderência e conforto do paciente. Então, surgiram as medicações orais e aquelas mais espaçadas. Isso é algo que eu gostaria que nossos pacientes tivessem esse conforto, porque nós temos pacientes aqui há 20 anos com medicação injetável todos os meses. E tem já as consequências daquilo em termos físicos, inclusive. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de modificar, se a gente pudesse ter acesso essas medicações injetáveis de longa duração, de intervalo, ou um melhor acesso, como a gente tem, a oportunidade de dar até da medicação oral. Então, a gente está tendo um protocolo de estudo, vamos ver como é que entra, eu acho, ela está para ser, vamos começar todo o processo para aprovação das medicações orais no Brasil, e eu acho que isso eu tentaria modificar, porque tem pacientes que podem se beneficiar da medicação oral. Então, para mim, seria essa questão da associação, medicação oral e o retardo no diagnóstico. Então, vou agradecer a você, Raquel, pedir desculpa novamente pelo nosso prazo de 10 minutos e vamos encerrar a sessão para começar a reunião da validação. Muito obrigada. Tudo bem? Muito bem.